Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui novamente para mais um episódio dessa nossa sériezinha de construindo a Ípica Sesbi no Minecraft. Bom, o episódio de hoje chegou a parte que eu acho que vocês mais queriam ver, que é a hora da gente fazer as primeiras baias aqui da Ípica. Eu comecei fazendo as baias que ficam logo de frente para a pista e vocês estão vendo aí a foto que eu estou utilizando como base para conseguir fazer. Essa primeira parte, na verdade, que eu tô construindo agora, ela é um quartinho, não é um quartinho, ela é como se fosse uma loja que tem ali antes de realmente iniciar as baias. Então, eu tava ali separando mais ou menos qual seria o tamanho desse quartinho e também tentando ali achar um tamanho que ficasse confortável para começar as baias. Porque assim que termina essa lojinha, começam as baias grudadas na mesma parede. Então eu tava fazendo de um tamanho que não ficasse muito apertado por dentro e que desse espaço para os cavalos. Eu errei um pouquinho aí no começo, vocês vão me ver quebrando algumas coisas, aumentando um pouco mais as baias. Mas faz parte, né? A gente vai quebrando e vai organizando. Essa primeira parte, na verdade, até a gente encontrar o tamanho certo, demora um pouquinho. Depois que a gente encontra o tamanho, é só seguir o plano, porque as baias não são de um formato tão capcioso, não é tão difícil assim de fazer. É só a gente ajustar mesmo o comecinho delas. Bom, eu comecei a utilizar aquela técnica que vocês já conhecem, que eu falo sempre, que é a parede dupla, para a baia na parte de dentro ser de uma cor e na parte de fora ela ser de outra cor. Então, para dentro das baias ser claro, não ser esse laranja aí que é por fora, e eu comecei a colocar essa parede aí. Depois eu já tinha marcado como seria a estrutura de todas as baias e elas vão ser feitas exatamente do jeito que vocês estão vendo. Todas as baias vão ser do mesmo tamanho, vão ter a mesma decoração. E a estrutura da baia do lado de fora vai ser exatamente assim para todas as que a gente for fazer. Aí depois que eu terminei ali a primeira baia, eu continuei fazendo a lojinha. A foto que vocês estão vendo tem um toldo na frente, porque foi dia de competição quando eu tirei essa foto. Então tinha ali uma lojinha, né, um stand do lado de fora. Mas é claro que eu não vou fazer o stand, eu vou só fazer a estrutura do lugar. Então eu tava pegando a foto ali de lado pra ver como que ia ser, pra eu poder dar continuidade ali onde vai as paredes, onde realmente vai a janela, as portas, enfim. Certo, ali eu já tinha demarcado tudo que eu precisava, tava começando de fato a fazer o restante das baias. Lá na Sesbi tem alguns pavilhões de baia, né? Tem esse primeiro que dá início ali, e logo em seguida na frente vem mais baia. Então, eu tava fazendo ali a demarcação de onde ficaria esse primeiro pavilhão. Vamos chamar de pavilhão, que é mais fácil. E aí são 5 baias de cada lado, 5 na frente e 5 atrás. Eu não sei se de fato são 5 baias nas baias de trás, né, viradas lá pra trás. Mas eu também não posso me esquecer que aqui no jogo a gente tem que adaptar algumas coisas. Se eu for fazer mais baia lá atrás, eu teria que diminuir o tamanho das baias. Então eu decidi fazer 5, 5, porque aí fica tudo igual e eu não teria que mexer em tamanho, nem aumentar, diminuir nada. Segue o padrãozinho e são as 5 baias. Na frente eu sei que são as 5, porque dá pra ver na foto, mas nas de trás eu já não tenho certeza. Mas de qualquer forma ficou assim, pra gente ter aí uma igualdade na construção. Certo, aí eu já tinha construído todas as baias, já tinha feito a parte do teto, faltava só começar a colocar um pouquinho de decoração, que na verdade não é decoração, né? Eu comecei a colocar os pisos das baias, que como padrão vai ser feito ali com feno. Então é só trocar o piso de todas as baias e todas elas vão ser assim, com esse piso mesmo de feno. Os coxos, que é a decoração que eu propriamente digo, ela vai ficar para o último episódio, que aí assim a gente vai fazer os coxos nas baias. No momento a gente só vai colocar ali o piso e fazer uma possível decoração na porta, né? Para não ficar destampado ali, pra gente poder colocar os primeiros cavalos já. Bom, depois eu comecei a trabalhar nas portas. Essa foto que vocês estão vendo, na verdade, não é referente a esse lado da construção. Eu só tava usando ele como referência para conseguir ver como é que eu ia fazer as portas. Se vocês observarem, as portas ali da Sesbi, elas são portas mesmo. Não é como na minha Ípica, que é uma corrente. São portas. Então eu queria tentar fazer algo parecido, só que eu realmente não tava conseguindo fazer.
E eu quebrei a cabeça pra tentar fazer alguma coisa legal ali. No final das contas, vocês vão ver que eu desisti de usar a trapdoor como porta. Eu coloquei um cavalo lá dentro pra fazer um teste, porque eu queria ver se o cavalo passava pela trapdoor. Porque se ele passasse, não adiantava nada eu deixar ela. E ele passou, então eu falei, não dá pra gente utilizar esse tipo de material pra fazer a porta. Então, no final, eu optei por fazer padrão, igual eu tinha feito na Hípica Paulista, que eu coloquei uma corrente e fiz ali a porta com... a portas, no caso, simulando a porta, né? As trapdoors do ladinho ali. Porque aí os cavalos não atravessam e fica meio que um faz de conta que a baia tá aberta e eu acho que fica melhor. É um padrãozinho mais fácil pra fazer as decorações. Do que simplesmente eu talvez ir lá e colocar uma cerca. Então eu gosto de fazer assim. E aí eu fui fazendo já as portas e colocando os primeiros cavalos. Os cavalos vão ser aleatórios, porque eu não tenho o nome, eu não conheço todos os cavalos que tem lá. E qual é a ordem da baia que eles ficam. Um ou outro cavalo eu conheço, porque são cavalos que já passaram pela minha hípica, como o Universo, por exemplo. Mas a maioria eu não sei quais são os cavalos que tem lá, então eu não vou pôr nome nas baias e eu também não vou me atentar muito nos detalhes da cor dos cavalos que tem ali. Bom, eu tava depois colocando um detalhezinho a mais ali nas paredes da lojinha, né? Como vocês podem ver ali na foto no canto, tem mesmo esse telhadinho ali no meio da construção. Então eu tava fazendo essa decoração aí. E claro, colocando aquelas minhas melhores amigas, que são as luminárias do Andy, pra fazer uma iluminação legal aí na parte de fora. Coloquei também um enfeite na porta pra não ficar um reto de qualquer jeito, feio. Só pra dar um detalhezinho a mais ali. E por fim, fui colocar as portas, né? Pra fechar direitinho e as janelas. E assim que ficou o primeiro pavilhão de baias. Se vocês observarem aí na foto também, assim que termina essas 5 baias da frente, tem ali uma elevação, né? Que é meio que uma casinha em cima. É um túnel embaixo, vamos chamar de túnel, para você poder passar ali com os cavalos. E tem um lavador ali. E na parte de cima é uma salinha, um quartinho que eu não sei o que tem lá dentro. Imagino eu que seja algo relacionado ao guardar equipamento, uma selaria. Então, eu vou deixar sem decoração. Por via das dúvidas, eu não vou fazer nenhuma decoração nesse lugar lá em cima. Mas, ele tem que ser construído, né? Então, de qualquer forma, eu estou fazendo ele aí. E esse pedaço que eu tô colocando de parede, fazendo essas marcações, são onde vai ficar o lavador. Que vocês podem ver uma fotinha dele. Inclusive, esse aí é o Universo. Esse cavalo era da minha hípica, depois foi vendido lá pra Sesb, ele tá lá até hoje. É um lusitano preto, muito bonito. Que eu já falei várias vezes dele, inclusive tem até um cavalo meu que tem esse nome. Então eu tava fazendo esse lavadorzinho aí que eles ficam... Na verdade é a parte pra secar, né? Esse não é de fato o lavador. Bom, vocês estão vendo ali que tem uma parede a mais aí no canto direito, né? Essa parede, ela existe ali. Só que eu achei que pra construção do jogo, ela ficou muito estranha. Então depois eu vou tirar essa lista que tem ali no canto. Então isso aí logo vai sair, ele não vai ficar aí não. Porque tem essa divisão ali pra ter a escada, pro pessoal conseguir ter acesso ao segundo piso, né, a parte de cima ali. Então tem essa divisãozinha ali, mas não gostei, achei que ficou muito estranha, depois eu vou arrancar ela dali, ela não vai ficar ali. E aí depois eu comecei a colocar o piso, né, que vai ser o mesmo piso que passa por toda a hípica, como eu havia comentado com vocês, que eu ia utilizar o padrãozinho. Esse bloco aí ia ser todo o caminho da hípica, então é a mesma coisa, o mesmo material. Certo, depois eu comecei realmente a construir ali a sala do segundo andar. E ela é bem facinha de fazer, porque basicamente é só eu subir um retângulo. E depois finalizar com o teto na forma de um triângulo, então tá bem tranquilo. Eu também vou usar o esquema de chão duplo para ter um piso ali, né? Para realmente você subir no andar e ter um piso e não o teto que seria da estrutura do lugar, então... Eu vou preencher toda essa parte aí de cima com esse piso, que é uma madeira de pinheiro escura. Gosto muito da madeira para utilizar ela como piso em qualquer construção. Casa, restaurante, prédio, enfim. A maioria das coisas que eu construo no jogo, eu sempre uso madeira para fazer de piso. Eu gosto muito desse tipo de material.
Bom, depois eu já tinha feito ali as janelas. Eu mudei um pouco o design das janelas, porque é aquela forma que tá disponível a janela na construção real, ela ficaria muito desproporcional para minha construção. Então, para ficar com um design mais interessante, eu mudei a disposição das janelas. Eu fiz 4 janelas, sendo 2 juntinhas, dava um espaço e subia mais 2. O teto ali eu tava fazendo num formato de triângulo, né, como realmente é na vida real. Só que eu modifiquei um pouco, eu não quis subir ele inteiro, escadinha por escadinha, para ficar um telhado enorme. Eu quis, na verdade, só fazer ali 2 lances de escada e já tampar o teto, para não ficar uma construção muito alta, mais do que já tava ali, senão ia acabar ficando desproporcional para toda a estrutura que a gente tem construída em volta. Então, para ficar mais harmonioso com o jogo, eu decidi não subir demais aquele telhado ali em cima. E no fim das contas, assim ficou a construção do primeiro lugar. Depois eu comecei a fazer as próximas baias. Como eu falei, como vocês podem ver agora na foto que está mais ampla, tem vários pavilhõezinhos ali de baia. E eu vou fazer todas padrão, como eu comentei, vai ser todas na mesma medida, do mesmo formato. O que muda entre elas é que nesse primeiro pavilhão a gente fez um quartinho, uma lojinha, né? E no segundo a gente tem banheiros. Então, esse primeiro quarto que a gente fez lá no primeiro pavilhão, no segundo vai ser banheiro. Mas vai ser exatamente a mesma medida. Ali eu tava só quebrando a janela para eu ter certeza se tava tudo alinhado certinho do jeito que eu queria. Então eu tava dando uma quebradinha ali na parede do outro para conferir se os tamanhos estavam valendo os mesmos, né? Se tava tudo certo. E aí depois é a mesma coisa, é só seguir o desenho fazendo com as mesmas medidas. A gente tem uma diferença também, que nesse segundo pavilhão tem 2 baias que são viradas para dentro. No primeiro a gente só tem as baias viradas para o corredor, mas nesse segundo tem as 2 últimas baias ali, que inclusive dá até para vocês verem na foto, que tem 2 cabecinhas ali para fora. Então essas baias são viradas lá para dentro. Já no próximo não tem, as baias voltam a ser somente nas laterais. Então a gente tem ali só 2 baias viradas com a porta pro outro lado, mas de qualquer forma, o tamanho delas vão ser o mesmo. E essa parede que eu estava concluindo aí é justamente aquelas 2 baias que vão ficar viradas pro outro lado. Aí nessa parte, que é o segundo pavilhão, como eu comentei, a gente tem banheiro. Então de um lado é o banheiro feminino, que foi aquele primeiro que eu coloquei as plaquinhas, e esse lado que eu tô tampando a janela é o banheiro masculino. Essa ordem ela segue na vida real. O banheiro feminino fica ali do lado direito e o lado esquerdo é o banheiro masculino. Então vai ser exatamente do mesmo jeito. O feminino virado para aquele lado e o masculino para esse. Então eu fiz as divisões, mas basicamente é tudo o mesmo tamanho. Certo, depois eu comecei ali a fazer o terceiro pavilhão de baia, que é teoricamente o último. Ainda tem mais um, mas esse daqui é um dos principais. Ele só tem um design diferente, tem uma salinha ali no meio e tem 4 baias separadas. Mas basicamente é a mesma medida, a mesma coisa que eu vou fazer. O que mudou ali só foi mesmo o formato das baias, eles são diferentes. Esse pedacinho aí no final que vocês estão vendo, esse retângulo aí, ele é um quartinho de cela. Então, por isso ele tem um formato diferente. Ele fica justamente ali. Inclusive, quem acompanha os meus vídeos de prova já viu esse quartinho. É um quartinho que eu gosto muito de ficar. Então, toda vez que eu vou pra lá, eu sempre vejo esse quartinho. É muito bom lá, é muito aconchegante. Eu gosto muito daquele espaço que ele tem lá. Vocês que acompanham os meus vlogs de prova já estão acostumados a ver. Bom, ali eu já tinha coberto uma boa parte das baias, já tinha feito as paredes. E faltava só terminar essas 2 baias ali, para fazer realmente a parede delas. E por último, tem mais 2 baias viradas pro lado contrário dessas 2 que eu tô fazendo. Vocês vão entender melhor a hora que eu for construir, mas basicamente ainda faltava fazer ali mais 2 baias na frente. Então eu tava só fazendo aos pouquinhos, na verdade, para ir concluindo as baias com cuidado. Depois eu já tinha feito a decoração dessas que já estavam previamente prontas.
E aí eu coloquei ali alguns cavalos dentro. Mais uma vez, os cavalos são aleatórios, ok? Então nem tem nome, não tem nada. Uma coisa que eu notei é que eu tô colocando ali as portas pro lado contrário. Se eu levar em consideração a foto que eu tinha usado como molde, isso é uma coisa que eu tô observando agora, depois de ter feito o vídeo. As portas, teoricamente, elas abrem pro outro lado, então elas estão ao contrário. Mas tudo bem, né? Já foi feito. Bom, o próximo passo, para eu não ficar presa ali só fazendo baia o dia inteiro, que eu já tava realmente cansada de ficar fazendo baia, eu fui fazer mais uma montanha que tem ali no cantinho. Eu não tenho foto dessa parte ali, mas aquele corredorzinho que no final dá acesso a uma pista coberta que a gente vai fazer mais pra frente, ele é todo recoberto ali também por um morrinho. Ele não chega a ser uma montanha alta, é só um morrinho mesmo. Então eu fui lá fazer a marcação e já terminar esse morrinho que fica aí nessa parte. E aí com a mágica da edição o morro ficou pronto em 1 segundo. Certo, e aí como eu falei pra vocês, tinham outras 2 baias que faltavam fazer ali na frente e foi isso que eu fui fazer. Então eu fui só terminar essas 2 que faltavam. Eu penei um pouquinho com a questão do espaço, das medidas, porque eu achei que essas baias elas ficaram um pouquinho maiores do que elas deveriam ficar. Teoricamente isso não deveria acontecer, porque se eu fiz na mesma medida que eram as baias que estavam lá atrás, não deveria ter ficado sobrando ali um bloco, mas ficou. A gente tampa ali e faz de conta que tá tudo certo. Bom, e agora o que faltava fazer? Faltava fazer mais baia. Agora faltam as baias que ficam viradas ali pro lado do lugarzinho lá que a gente lava os cavalos. E vocês podem ver essa parede aí, ela tem 5 baias e 3 quartinhos de cela. Então vão ser 3 lugares para pôr decoração de cela, quartinho, e as outras baias que faltam. Mas basicamente essas daí são as últimas baias desse lado. Então assim que a gente finalizasse essas daí, já teríamos feito todas as primeiras baias que tem aí na SESB. Novamente o mesmo estilo, mesma medida, tudo igual. Depois que eu já tinha feito toda a estrutura, já estava terminada a construção, fui lá colocar as iluminações, né? Terminar os últimos detalhes. Então colocar as pedras luminosas no teto e finalizar as portinhas. E basicamente essas são as primeiras baias que a gente construiu aqui. Terão outras baias, a SESB não termina aqui, ainda tem mais baia pra gente fazer. Mas nesse lado da hípica a gente tem concluído as primeiras baias, então nós já temos aí um espaço todo pré-feito. Para finalizar esse espaço, eu tava fazendo essa construção que sinceramente eu vou falar pra vocês que eu não sei, eu não faço a menor ideia do que isso aí é. Eu não sei se é tronco de contenção para caso veterinário, se os cavalos precisarem passar por algum procedimento, eles ficam aí. Eu, como veterinária, acho o espaço pequeno, então eu acredito que talvez possa não ser isso. Mas ele existe ali, então eu tive que fazer, né? Só que, sinceramente, eu não sei qual é a função desse lugar. Inclusive, se tiver alguém aí que monta na SESB que tá vendo esse vídeo, se quiser me explicar o que é isso aí, pra que isso serve, se é pra pônei, qual que é o objetivo disso aí, eu agradeço, porque realmente eu não faço a menor ideia da função que tem esse espaço. E aí eu comecei a fazer o telhado depois, só que eu fiz o telhado de um material diferente, porque eu achei que a escada de pedra ia ficar muito grosseiro. É um lugarzinho, vamos dizer assim, mais delicado. Então não daria certo colocar a escada de tijolo, então eu comecei a colocar só o meio bloco de tijolo aí, que ele fica numa textura um pouco diferente, né? Ele não acompanha a textura que é os outros blocos de tijolo. E para finalizar eu coloquei ali alguns detalhes de madeira de acácia, só pra ficar um detalhezinho a mais, só pra ficar a parede um pouquinho mais alta, não só uma parede de um bloco. E basicamente nós finalizamos essa primeira parte, agora o que falta é só terminar, colocar o piso que falta, né? E pôr os últimos cavalos nas baias. Eu sinceramente vou dizer pra vocês que eu gostei muito do resultado, como ficou esse lugar aí. Eu realmente gostei do jeito que ele ficou, achei que ficou muito parecido com a vida real.
Claro, a gente faz uns detalhes aqui e ali que não existem pra gente se adaptar ao jogo, obviamente. Mas eu gostei, eu realmente gostei do resultado. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E aí, pra finalizar, eu coloquei um piso diferente nesses espaços aí, só pra não ficar com o mesmo chão. Mas podemos dizer que tá concluído, né? Tá terminado essa nossa primeira parte das baias. Bom, pessoal, mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê num próximo vídeo. Não esqueça que se você gostou, deixa aí seu like e compartilha para o vídeo ser divulgado. Um grande beijo a todos e até um próximo vídeo. Tchauzinho!